Você provavelmente já se enxergou em algum momento da vida como alguém preguiçoso ou alguém totalmente desleixado com a vida, ou alguém que poderia até mesmo aproveitar melhor do que essa vida reserva, dos momentos alegres e até mesmo daqueles momentos que não são tão felizes. Isso se deve porque, no fundo, nós sempre queremos aproveitar a vida e muitas das vezes nós nos comparamos com outras pessoas para identificarmos se de fato estamos vivendo corretamente. O grande problema é que não existe uma fórmula mágica ou uma fórmula correta para todos viverem. Apesar de existirem formas mais eficazes de ser feliz, ou de ter um maior bem-estar subjetivo, ou de ter maiores alegrias durante essa jornada, não existe uma fórmula rígida e cada pessoa pode experimentar diferentes eventos e interpretá-los de maneiras distintas. E essa maneira de interpretar as coisas e os eventos de maneiras distintas também nos dá a possibilidade de interpretar a nós mesmos de maneiras diferentes. É por isso que muitas pessoas se enxergam como incapazes, mesmo que outras pessoas assim não a enxerguem. É por isso que você pode se identificar como alguém ansioso, mesmo que as outras pessoas não percebam que você é ansioso. E assim, a forma como você se vê influencia o seu comportamento. Então, a forma como você se identifica e você se enxerga vai moldar a forma como você age na realidade. E é aí onde nasce o conceito de autoestima, que muito é distorcido no senso comum, mas debaixo da ótica sobre a psicologia, a autoestima seria um processo avaliativo onde você consegue avaliar si mesmo, avaliar os conceitos que você integra a si e que as outras pessoas integram a você. Basicamente, a autoestima seria a capacidade de você avaliar se os conceitos e as características que lhes são impostas, elas são verdadeiras ou não. E assim, você desenvolve melhor esse conceito de self, esse conceito de si mesmo, de entender quem você é. Isso não nasce do dia para a noite. Na filosofia grega, com Sócrates, já existia esse debate sobre quem é você, qual é a sua essência, como você se define. E até hoje a psicologia estuda muito sobre isso, porque simplesmente é um assunto que molda totalmente a forma como você se enxerga, como você enxerga a vida, como você enxerga os outros e, consequentemente, afeta em quão valiosa e quão boa vai ser a sua existência. E nessa tentativa de melhorar a vida, encontrar uma forma melhor de se viver, nós procuramos diversos métodos. Nós vamos atrás de livros de autoajuda, nós procuramos pessoas que supostamente têm a resposta para essa pergunta, que no caso muitos atribuem isso aos coaches. Nós vamos até a terapia, nós procuramos fazer novas amizades e relacionamentos amorosos, mas no fim você não encontra respostas suficientes, ou então elas não se encaixam dentro da sua realidade e você fica ansioso ou às vezes com medo, sem saber se de fato essa vida tem algum sentido, se valeria a pena você estar aqui, ou qual seria o seu propósito aqui. Então, nesse momento você pode cair em dois extremos. Ou você se torna a pessoa desolada com a vida, que acredita que não vale a pena viver e que tudo isso é apenas uma mentira, uma simulação, então por isso você não quer construir nada de valioso. Ou então você se torna a pessoa obcecada por ir atrás de respostas, tenta ser produtivo 24 horas por dia e não consegue porque você não foi feito para ser ultra produtivo. E você cai em um problema dicotômico. Ou você é uma pessoa extremamente ansiosa por não conseguir alcançar um feito, alcançar um super-humano que você não é capaz de ser, ou você simplesmente desiste de fazer qualquer coisa porque acredita que não vale a pena fazer nada nessa vida. E aqui nasce um dos maiores aprendizados que eu tive nos últimos tempos. O propósito da sua vida vai ser revelado durante o processo. Você não vai de um dia para a noite descobrir a resposta da sua vida, do que você deve viver, do que é bom para você, de quais serão as suas atitudes que mudarão a sua vida, ou qual vai ser o seu parceiro ideal, se você vai ter filhos, se você vai ser feliz. Nada disso será em uma resposta única, em uma resposta exclusiva em determinado tempo. Você levará
anos para entender boa parte das coisas que de fato compõem a sua vida. Você levará anos para aprender a como estudar, você levará anos para desenvolver bons relacionamentos, você levará anos para desenvolver sua comunicação, e a única coisa que você tem que fazer é não desistir, aguentar esse processo até que em determinado momento o processo mostre o seu propósito. É assim que funciona. Não busque por momentos únicos e isolados que mudarão a sua vida. Eu não acredito muito nesse conceito de virada de chave, porque eu creio que a virada de chave ela acontece gradualmente. Você dia após dia vai se expondo a um estímulo, a uma forma de pensar, e durante muito tempo de exposição você se torna mais favorável a ela. E basicamente você passa a acreditar nela porque você foi exposto diariamente e durante anos, meses, e por aí você se torna alguém totalmente diferente. Então, se de fato você quer melhorar como pessoa, melhorar como criador de conteúdo, melhorar como esposo, como filho, você precisa entender que todas essas coisas serão construídas diariamente. Você vai sendo moldado, você vai sendo lapidado, e nada disso vem do dia para a noite. Então, o processo ele te faz entender que essa resposta que vem do nada, ela só acontece na ficção, em filmes, séries, em histórias totalmente fictícias, fantasiosas. Você vê um personagem que de uma hora para outra ele tem um start, ele tem uma mensagem, ele recebe uma mensagem divina, ou ele recebe um chamado, e ele acredita nisso e ele segue, e a partir dali ele vai na aventura de se tornar um herói, uma heroína, um personagem que vai salvar a vila, vai salvar a família, vai salvar inocentes. Mas na vida real, a jornada do herói ela não é tão aplicável, porque nós não vivemos essa jornada, nós não vivemos essa narrativa de um mundo comum até chegar no elixir do personagem. Na maioria das vezes a vida é muito mais complexa do que um mero roteiro para você fazer um filme. Então entenda que a parte do processo ela envolve você ter a consciência de que nada vai acontecer do dia para a noite. Tanto as coisas boas quanto ruins, elas não acontecem do dia para a noite. Mas já que nós temos que aproveitar melhor o processo, é necessário então que se selecione muito bem as atividades que você vai fazer, os hábitos e os ambientes, pois são eles que vão, de fato, aumentar a sua chance de conseguir o que você tanto deseja. Se o seu maior objetivo é se tornar uma pessoa, um atleta, por exemplo, seja qual for o esporte, você precisa ter pessoas ao seu redor que gostem de praticar esportes. Você precisa selecionar um ambiente que te estimule a isso. Se você vive num ambiente em que ele te estimula ao contrário dos seus objetivos, dificilmente você vai conseguir manter esse hábito por muito tempo. Então, por mais que o processo e o propósito eles estejam ali muito entrelaçados, haverão pedras no caminho, e essas pedras podem te atrapalhar de alcançar o que você tanto quer. Então não se preocupe se você simplesmente não tem tanto talento, ou se você acha que não é capaz, porque muitas das vezes o que mais influencia e o que mais importa são as pessoas que estão do nosso lado. Se você quer ter algum tipo de prosperidade na área acadêmica ou financeira, você precisa se cercar de pessoas que também tenham esse interesse, que busquem as mesmas coisas que você busca, pois são essas pessoas que vão te incentivar a continuar fazendo certo em momentos difíceis, porque haverão esses dias em que você não vai querer estudar, não vai querer trabalhar, não vai querer ter a vida que você tanto sonha, porque os dias ruins aparecem e o desânimo bate, a tristeza bate, e se você não tiver do seu lado pessoas e ambientes que te incentivem a continuar nos dias ruins, dificilmente você vai ter o autocontrole para avaliar, realmente, eu preciso continuar. O dia não é bom, o dia está difícil, mas eu preciso continuar porque eu tenho um objetivo maior para alcançar. Dificilmente nós conseguimos ter esse autocontrole. Capacidade de se autogerir não é uma das melhores qualidades que o ser humano tem. Isso não é sobre você, não é sobre mim, é sobre todos. Todas as pessoas, todos os seres humanos não têm uma grande capacidade de autocontrole. E você precisa aprender isso.
porque manejando o seu ambiente, você consegue aumentar a chance de você ter êxito naquilo que você tanto quer. Então saiba muito bem selecionar as pessoas ao seu redor, suas amizades, relacionamentos amorosos e também o ambiente em que você está inserido. Então, se você é um cara que quer estudar, se você quer largar um vício, você precisa selecionar muito bem o local e as pessoas que estão te influenciando. É melhor ter um grupo seleto de pessoas, mas que te incentivem a fazer o que você tanto almeja, do que ter um grupo muito amplo que acaba difundindo você. E o que mais acontece nos dias atuais são pessoas que têm um grupo de amizades enorme. E de um lado você tem pessoas que puxam ela para o que é o certo, e do outro lado pessoas que puxam ela para o que é errado. E acaba que ela fica perdida nesse meio termo. Ela fica com um pé no certo, um pé no errado, e acaba que na maioria das vezes ela cede para o lado errado. Mas a grande habilidade que eu aprendi, que me fez aproveitar a minha vida, ser uma pessoa mais alegre e sentir mais bem-estar subjetivo, é a capacidade de praticar o ócio. Nos dias atuais é muito fácil você ficar scrollando nas redes sociais ou consumindo qualquer conteúdo hiperestimulante apenas para passar o tempo, porque você não quer ficar com tédio. O ser humano perdeu essa capacidade de não fazer nada. Mas se você olha para trás, lá no passado, séculos atrás, a maioria dos pensadores, eles ficavam sem fazer nada. Eles ficavam horas e horas apenas pensando, apenas meditando nos seus próprios pensamentos, nas suas ideias, sem necessariamente ficar trabalhando ou escrevendo ou lendo livro ou postando conteúdo. Essa busca excessiva de criar conteúdo, de tentar fazer algo, não podendo ficar parado um instante, acaba te tornando uma pessoa extremamente tóxica. E hoje é muito natural ver isso. As pessoas criam essa narrativa de que você não pode parar por um segundo e você precisa estar produzindo mais e mais e mais. E acaba que no fim você se ilude, porque primeiro você cria uma ansiedade extrema, achando que você não pode ficar parado, você tem que aproveitar cada minuto do seu dia. Segundo, por conta disso, você acha que tem que entregar resultados o tempo todo, o que na maioria das vezes não acontece. Terceiro, e o pior de todos, você acaba se culpando quando você está em momentos livres. E se você passa a sua vida acreditando que você tem que trabalhar o dia todo, quando você tira um momento no fim de semana para passar com seus amigos e familiares, você não consegue relaxar. E isso é um problema, porque um dos aspectos que mais vai predizer sua felicidade vai ser a capacidade de aproveitar os momentos simples na vida. Então, se você não tem a capacidade de sentir ócio por conta própria, você não vai conseguir ter um mínimo de felicidade. Então, se você terminou uma atividade como estudar ou trabalhar, em vez de passar 20, 30 minutos mexendo no celular, vendo Reels, que você nem se importa e não vai agregar em nada na sua vida, pega esses 20, 30 minutos e vá passear, vá olhar o ambiente, vá arrumar um quarto, se deite, medite um pouco, pratique a meditação mindfulness. Todas essas coisas são muito mais importantes e valiosas do que você perder o seu tempo consumindo conteúdo que não vai te relaxar. Porque consumir redes sociais não relaxa ninguém. A quantidade de estímulos que você tem ali é maior do que quando você está lendo um livro, é maior do que quando você está estudando no seu computador, é maior do que quando você está fazendo qualquer outra atividade simples, como a meditação. Então, na prática, você não está relaxando, você está exercitando ainda mais o seu cérebro. Na verdade, você está cansando mais o seu cérebro. Então, entenda que a maior habilidade que você pode desenvolver é aquela que a sociedade mais vilaniza, que é a capacidade de sentir ócio. Mas de nada adianta você mudar todas essas coisas, como ambiente, hábitos, praticar ócio, se você não molda a forma como você se enxerga. No começo do vídeo eu falei sobre autoestima e a capacidade de moldar a sua autoestima não é fácil, ela leva tempo, mas ela é a melhor forma que você tem para se enxergar melhor quem você é nessa vida. Então não adianta nada você mudar todas as outras coisas se você não mudar nessa. E tudo isso começa mudando a forma como você se vê
perante as outras coisas? Como é que eu me relaciono com o meu trabalho? Como é que eu me relaciono com os meus estudos? Como é que eu me relaciono com as outras pessoas? Não é apenas eu olhar o que está acontecendo, mas como eu faço isso, por que eu faço isso. Hoje, boa parte das pessoas procuram validações em coisas externas. A gente vê muito de validação acadêmica, de validação no trabalho, de validação nos relacionamentos, mas no fim todo esse tipo de validação não vai te levar a lugar algum. Porque se você precisa de algo externo para te validar, você já está partindo numa premissa ruim. Porque a partir do momento que essa coisa não trouxer mais validação para você, você deixa de ser você. Então, a autoestima te faz enxergar quem você é e quem você é perante as outras coisas e as outras pessoas. E essa relação é o que também vai trazer muito mais bem-estar subjetivo para você e você vai mudar a sua vida sem necessariamente se tornar uma pessoa ruim. Eu não quero que você enxergue a sua vida pelas crenças que você tem, pelas crenças de que você não é uma pessoa amada, que você é uma pessoa fracassada. Eu quero que você enxergue a vida da maneira que ela é, sabendo que você vai ter seu viés, porque todos nós temos. Mas a autoestima ela vai te dar uma capacidade de enxergar a vida de uma maneira melhor, de uma maneira mais ampla, consequentemente mais humilde. A autoestima não é necessariamente se enxergar bem, não necessariamente. Não significa se enxergar melhor do que os outros, não necessariamente, mas enxergar a vida como ela de fato é, de maneira humilde, de maneira ampla, sabendo que você só tem um retrato da realidade, mas que você pode sim experimentar várias coisas nessa vida sem necessariamente precisar sofrer por qualquer problema que seja. Eu quero que acima de tudo você saia desse vídeo sabendo que a mudança ela é gradual, que eu não aprendi isso do dia para a noite, foram 5, 6, 7 anos apenas refletindo, lendo livros, estudando psicologia, entendendo como funcionava o meu comportamento, a minha forma de pensar e acima de tudo, moldando quem eu sou. Que esse vídeo ele seja um incentivo para você, que você pode sim mudar, você pode se tornar uma pessoa melhor. Não necessariamente alguém mais produtivo, não necessariamente alguém que tem um melhor resultado acadêmico, não necessariamente uma pessoa que tem mais dinheiro ou status ou poder, mas sim uma pessoa que se relaciona melhor com a vida. Então o que eu desejo para você é que você tenha relacionamentos melhores, que você olhe para dentro de si e consiga se avaliar como uma pessoa melhor. Não necessariamente mais próspera, mas alguém melhor, alguém que entende melhor a si mesmo. É isso. Obrigado por assistir até aqui. Tchau.